Em Cuiabá é calor o ano inteiro e muitas doenças se aproveitam dessa temperatura. Eu converso com a médica infectologista Márcia Webb e o nosso assunto é doença tropical. Doutora Márcia, o que vem a ser doenças tropicais? É uma doença que está mais relacionada a partes do planeta que você tem uma temperatura mais quente, né? Então está mais próximo dos trópicos. E o fato de estar em áreas mais quentes já favorece a presença de algumas doenças que em climas mais temperados, climas mais frios, às vezes você não tem. Então Cuiabá é um prato cheio para algumas doenças. O Brasil como um todo e aqui especialmente a área amazônica, a área nossa do Cerrado, o centro brasileiro é muito quente, então a gente tem várias dessas doenças, né? Quais mais se destacam? Assim, quais são as mais preocupantes? Então, aqui em Mato Grosso, assim, vamos falar em frequência, né? Falar preocupante com relação à frequência, né? A gente tem a hanseníase, é uma doença muito importante em Mato Grosso. E é uma doença tão antiga, né? Doutora, Antiga. parece já desde na Bíblia tem, a gente fala sobre doença bíblica, que é lepra, que era a antiga lepra. A lepra, dependendo, em português, né, no Brasil a gente passou a chamar de hanseníase, mas é a lepra, que pode ser chamada de lepra também. Então, é uma doença muito antiga, ela tem tratamento, mas não é um tratamento tão fácil, porque ele é prolongado. Então, se não há uma busca ativa, permanente de casos, existem fatores que podem fazer com que a doença continue existindo. Então, como? Quais fatores fazem? Então, esse é o principal. De por exemplo, assim, você tem que ter, identificar as pessoas que estão com hanseníase. E ela é uma doença... De fácil identificação, doutora? É assim, não é que é difícil, mas é uma doença que se confunde com muitas outras coisas. Ela não tem... Algumas características dela são bem próprias, mas várias características dela podem ocorrer em várias doenças. Então, como dores difusas, dores pelo corpo, manchas. Então, se não houver uma atenção, às vezes até uma experiência mesmo, né, com o assunto, não se pensar na doença, muitas vezes vai demorar para ter diagnóstico. Então, esse é um fator. Agora, não é o único. Você pode, se você reconhece aquela pessoa, você na verdade teria que buscar na família ou naqueles que estão muito próximos, você tem que buscar se existem outros casos, porque senão você não rompe esse ciclo da transmissão. Então você continua tendo casos, você tratou aquele, mas tem outro no ambiente que está transmitindo, então outra pessoa vai ficar também. E é altamente transmissível? É transmissível, não é altamente, porque altamente são essas doenças mais agudas, tipo uma gripe, né? Que quando aí tem um monte de gente... Todo mundo fica gripado em casa. Exatamente, qualquer um que está convivendo no ambiente vai ter. É diferente da hanseníase, que é uma doença que ela é transmissível, ela é contagiosa, mas ela vai demorar, é um contágio mais prolongado, né? Digamos. Então não é altamente, mas vivendo no mesmo ambiente, sim, passa a ser, né? E ela existe, é frequente em Cuiabá. Em Cuiabá e assim, Mato Grosso como um todo. É uma doença muito importante. A gente tem outras doenças, por exemplo, em Mato Grosso, que são muito importantes. Então, as leishmanioses, elas são muito presentes. Por quê? Porque a leishmaniose, principalmente aquela que dá ferida na pele, ela é... A leishmaniose é o quê? Então, ela é uma doença causada por um protozoário, né, um parasito. Mas quem transmite é um inseto, um vetor, né? Como se fosse um mosquitinho pequenininho que normalmente a gente nem presta muita atenção nele. Mas nas áreas de transmissão, que são muitas em Mato Grosso... E na cidade também, Cuiabá, também temos áreas de transmissão? A leishmaniose, ela tem, vamos dizer que tem duas classificações, dois tipos maiores, né? A leishmaniose visceral, ou seja, aquela que dá nos órgãos internos, e essa ocorre em cidades. E a leishmaniose tegumentar, que é aquela que dá na pele e eventualmente nas mucosas, mas principalmente que faz aquilo que as pessoas conhecem como ferida brava, uma úlcera de pele que... E às vezes trata até com produtos naturais e não são indicados para isso, né? Exatamente. Normalmente a pessoa já chega porque ela está há algum tempo tratando e não resolveu, né? Tá. Então, assim, essa doença da pele, ela ocorre basicamente ou em área rural, principalmente naquelas áreas
de mata. Então, estou abrindo uma fazenda, estou abrindo uma área nova, tem um assentamento. Ou então, não, eu fui pescar e passei a noite acampado. Vários. Nossa, em Mato Grosso as pessoas gostam de pescar? Várias beiras de rio, aqui é muito comum. Então, assim, mesmo trajetos que fala assim, todos nós gostamos muito de ir para Chapada, né? Mas se você está passeando durante o dia, não vai ter problema. A pessoa que tem um pernoite, às vezes numa área mais isolada, tal, acampar é um risco. Já é um risco. É um risco. Para leishmaniose. Em Mato Grosso porque tem muito, né? Então, a visceral já é uma doença assim, que ocorre em alguns casos em Cuiabá, teve muitos casos em Várzea Grande, depois começa controlado e teve recentemente, assim, vamos chamar de um surto grande em Rondonópolis, que é uma cidade, né, muito importante para nós em Mato Grosso, teve muitos casos. E agora tem, em vários municípios, você tem casos de leishmaniose visceral. Então, essa é uma doença que, digamos que é mais da periferia das cidades ou dentro da cidade. Tem cidades como, por exemplo, Campo Grande, em que a leishmaniose visceral, que também tem o nome de calazar, é uma doença que está dentro da cidade, bairros de classe média, tudo acontecendo. Independente de condição social. Independente. Em algumas cidades, assim, capitais do Nordeste, a Campo Grande, né, como capital do Mato Grosso do Sul, algumas cidades têm essa característica, algumas cidades do interior de São Paulo, mas cidades grandes, né, isso ela acontece. Para nós, ela é um pouco mais limitada, mas pode acontecer na cidade, sim. Aliás, acontece, mas o número não é tão grande. Em Mato Grosso, a que tem realmente um número muito maior é essa da pele. Essa é uma doença muito frequente. De região rural. De região rural. E atinge todos os trabalhadores de uma região rural, desde o produtor ao que trabalha ali diretamente no campo. Depende. Lógico que se você tem alguém que vai abrir a mata, ele está mais sujeito, ele está entrando no ciclo de transmissão. Então, se for um trabalhador que está lá naquele momento, ele vai ter mais chance. Tem controle, doutora, essa doença? Difícil, viu? Difícil o controle, né? Difícil. A leishmaniose visceral, apesar de não ter um controle também tão bom assim, mas você tem alguns mecanismos, porque você tem você tem algumas iniciativas com relação ao cão, que é um reservatório importante, que se ele estiver doente, principalmente numa doença já mais grave, tem indicação, né, do sacrifício do cão, que é feito de uma forma adequada, tal. E você pode, se estiver nas cidades, nas casas, por exemplo, o vetor, você pode ainda atuar um pouco tentando reduzir essa população de vetores. Na mata, em relação ao mosquito. Ao mosquito. Estão usando veneno para matar mosquito. Isso, seria isso, você se proteger mesmo. Na mata é mais difícil, né? Então, pessoas que vão acampar, né, pescar. Isso. Então, o que estaria recomendado? Tudo ajuda. Então, se eu tiver uma proteção pessoal, né, usando um repelente. Se eu tenho a roupa mais protegida, mas nós vivemos num clima quente. Se eu tenho uma tela, então onde eu durmo tem uma tela. Tudo ajuda, mas falar que é uma proteção completa, não é. E o que pode causar essa doença? Assim? Qual é o aspecto mais grave dela? Então, essa da pele, a cutânea, ela causa principalmente uma úlcera de pele, quer dizer, uma ferida, que é muito conhecida como ferida brava, e esse nome vem, ou que o pessoal chama de leixe, ou de ferida brava, ou úlcera de Bauru, que vem lá de quando foi descrita, né, lá no interior de São Paulo, há mais de um século, digamos, mais ou menos isso. E ela causa uma ferida que não cicatriza. Quer dizer, se você usa um antibiótico no local, ou um antibiótico para uso oral, você usa um produto, às vezes, natural, curativos e tal, e essa ferida não se modifica, não fecha. E é importante que ela seja tratada, diagnosticada, tratada, porque se ela evoluir assim, naturalmente, dentro da história natural dela, quer dizer, for fechar depois de 6 meses, 1 ano, é muito mais fácil essa pessoa ter forma mucosa, que é uma forma mais agressiva, que pode dar dentro do nariz, na cavidade oral, uma ferida um pouco mais interna. Então, mais difícil de tratar, mais recorrente e tal.
Então é importante ter o diagnóstico, né? No caso da visceral, é uma doença assim que pode confundir com outras. Ela dá, a principal é o aumento de vísceras do abdômen. Então o fígado pode crescer, o baço crescer, então é o que a gente chama de hepatosplenomegalia. E é uma doença febril, então uma febre que não se resolve. É uma febre que você não está identificando da onde está vindo, você não está com uma virose, não está com outra coisa, e está percebendo que essa febre que se arrasta 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, e se observar bem, vai perceber que também no abdômen está tendo alteração. E assim, além disso, lógico que vai vir uma anemia, que a pessoa fica com uma fraqueza, então são sintomas que vão se somando, digamos, né? Mas entra no diagnóstico diferencial de outras doenças que podem ter essa clínica, entendeu? Doutora, e a febre amarela? Então, febre amarela. Então, vamos lá. A febre amarela ganhou, assim, vamos dizer, o espaço dentro da mídia, porque ela é uma doença que nunca deixou de existir, mas na sua forma silvestre. Então, Mato Grosso tem febre amarela silvestre, por isso que todos devemos estar vacinados. Então a vacina que ela tem essa duração de 10 anos, ela é eficaz? Ela não tem mais 10 anos, é considerada agora para a vida. Para a vida, então se eu vacino da febre amarela, não sabia, achei que era de 10 anos. Não, mudou essa perspectiva. Mudou? Então uma vez vacinada, estou vacinada, está vacinada. Garantida? Tenho dúvida, não sei se vacinou, então vacine. Não tem problema tomar 2, 3 vezes? O ideal, ela é um vírus, ele é um vírus assim, imagina um vírus mais atenuado, então você não, se você puder não ficar tomando várias vezes, a vacina é melhor, tá? Toda vacina que tem que o componente ele é atenuado, mas não é morto, você pode ter alguma complicação. É muito raro, mas tem. Então, se eu vacinei, eu estou vacinada há 15 anos, eu estou vacinada. Estou vacinada. Então, quem tomou a vacina já há 10 anos, aquela vacina foi descoberto que ela tem essa duração ad eterno. Exatamente, é uma vacina que precisa tomar de novo. Se eu já tomei uma vez na vida. Não precisa, a recomendação atual é essa. Que coisa interessante. Porque se estudava, já há muito tempo, mesmo quando se dava com 10 anos, sabia assim, que podia ser um pouquinho mais, 15, a gente sabia por quê? Porque os estudos mostravam que a proteção parecia ser mais duradoura do que se pensava a princípio. Mas aí os estudos foram mostrando que não, que a proteção permanece mesmo. É permanente. É permanente. Então, o que se conhece hoje, ela é para usar uma vez e pronto. Então, quem está vacinado de febre amarela não corre o risco de... Está vacinado. Então, ter febre amarela. Então, assim, é uma doença que tem uma prevenção com vacina, não tem por que as pessoas não estarem protegidas e se vacinarem. E a gente tem que pensar como um todo, porque vamos dizer que eu moro em Cuiabá, falando, não, mas eu nunca saio daqui. Aqui não tem febre amarela dentro da cidade. Em Cuiabá? Não, por enquanto não tem. Então, nós não temos. Aí você fala assim, não, mas eu nunca vou pescar no Pantanal. Ok, mas se um dia, daqui a 2 anos, 3 anos, alguém convidar você não vai lembrar na hora daquela vacina. E a vacina tem que ser tomada com uma antecedência de 1 semana, 10 dias. Então, quer dizer, quem vive na beirinha da área de risco tem que estar protegido. Não tem justificativa. Tem justificativa. O Mato Grossense tem que tomar a vacina de febre amarela. E agora a conduta vai ser para o Brasil como um todo. Então, a gente estava dizendo, ganhou muito espaço na mídia, porque apareceram os casos, aqueles casos que são urbanos ou muito próximos das cidades, né? E isso é um risco permanente que a gente tem de urbanizar a febre amarela. A gente teve mesas no Congresso de Medicina Tropical exatamente tratando da questão da reemergência da febre amarela no Brasil, que pode ser tanto reemergência por aumentar o número de casos silvestres, como pode ser a reemergência e ainda com a urbanização, o que seria de um risco enorme. Por quê? O mosquito que transmite, você tem na área silvestre um mosquito que é um Aedes. Então, e a gente sabe que a gente está infestado de Aedes, tanto que a gente tem a dengue, muito, depois teve zika. Então, por quê? O próprio chikungunya, são doenças que dependem da presença desse mosquito. E elas estão aí ocorrendo muito porque a gente tem outro mosquito que tem dificuldade de controle. Se você traz a febre amarela para dentro da cidade, você tem chance sim de disseminar. Hoje você tem uma febre amarela que é relacionada a um Aedes um pouquinho diferente, que é um Aedes que está lá na área silvestre, ou um que é parecido com Aedes, digamos, mas
a gente sabe que tem um tipo de Aedes, pelo menos um tipo, que ele é, digamos, eficaz, ele consegue ficar com o vírus da febre amarela para transmitir. É compatível. Consegue guardar. Consegue. Então é de risco. A gente tem que estar. Então o que a gente tem que fazer? A primeira coisa é vacinar, lógico. Porque se vacinar, ok. Você resolve, pelo menos essa doença você tem a vacina. Mas a febre amarela ganhou grande destaque com razão, porque existia uma faixa brasileira que era considerada de área, que não era considerada. Era uma área indene que não teria problema, então poderia ficar sem vacina. Só que chegou para essa área. Chegou para essa área e aí fez com que o alerta acontecesse. Isso, exatamente. E malária? Malária. Então, a malária, ela foi um enorme problema em Mato Grosso. Hoje ela é um problema, assim, que aparece em alguns momentos e, vamos dizer, de uma maneira mais focal. Então, há algum tempo a gente teve uma descrição de casos em Sinop. Então, não é que todas essas doenças... Sempre existiram. Elas existem e elas têm que... Assim, existe a fase que existe a doença, eu vou atuar para cair o número de casos, mas depois, se eu não controlar, ela sempre tem risco de voltar. Porque as condições continuam existindo para que tenha. Então, a malária foi um grande problema aqui na década de 80, por exemplo, 90, porque você tinha muito garimpo em Mato Grosso, então você tinha condições muito apropriadas para criar. Muitas pessoas morreram, né? Muitas. Porque você tinha um mosquito que transmitia, e aí o indivíduo doente é uma doença que depende, o foco de infecção, aquele que guarda a infecção é o próprio homem, ela não depende de um reservatório animal. Então, como é o próprio homem, se tem um que está doente, se eu estou doente e tem um mosquito para transmitir, pronto, já passa para o outro e vai passando. Aí houve uma iniciativa por uma série de razões, talvez uma maior delas seja que os garimpos praticamente foram extintos, ficaram assim muito poucos. Então, houve uma redução muito importante, mas ela é uma doença importante. No Brasil tem áreas assim, a Amazônia continua sendo o principal problema. Então, por exemplo, lugares como Manaus mesmo, não é fora de Manaus. Na capital você tem muitos casos de malária, é sempre um problema. Então, no Amazonas como um todo é um problema. Em Mato Grosso nós temos, na região norte? Então, pode ter em áreas amazônicas, você tem, eventualmente, eu estou falando, ficou uma coisa mais focal, você pode ter um foco, tem que estar sempre alerta. Nós avançamos, doutora. Mato Grosso avançou em relação a essas doenças tropicais, essas doenças aqui relatadas pela senhora, e nós temos desafios, quais seriam? Muitos, né? Esses não acabam, né? Esses desafios não acabam. Para Mato Grosso de uma forma mais ampla, para o mundo mesmo, Brasil, para o mundo e tal. A gente avança, mas eu acho que a gente avança numa velocidade muito aquém do que a gente deveria, porque muitas vezes... Muito lenta. Então, se você tem uma doença... Mal você controlou uma doença como dengue, e nem controlou, né? Quer dizer, a dengue ainda não... você tem um ano que tem aquele monte, depois cai... Quer dizer, você não conseguiu nem controlar, aparece uma outra doença que tem um potencial de transmissão como a dengue, que depende do mesmo vetor. Então, assim, daquele mesmo mosquito. Então, os desafios, eles vão se colocando. Então, hoje a gente diz assim, por exemplo, o Zika. O Zika tem, por conta não é nem o grande desafio, da tragédia que houve com relação ao vírus Zika, que trouxe esses casos, toda uma geração afetada, de microcefalia, que isso. Né, até a questão de saúde pública, que interferiu em programas. E a microcefalia é uma parte, né, da história, porque você tem outras doenças neurológicas, você tem outros graus de comprometimento. A Zika, ela é mais grave que a dengue, doutora? É diferente, muito diferente. A dengue, a gravidade dela se expressa mais na potencial letalidade, a capacidade que tem de matar aquele indivíduo. Porque eu tive uma vez dengue, eu vou ter outra. Então tá tudo bem, de repente não, eu faço uma forma grave e mesmo estando bem nutrido, bem isso, bem aquilo, bem assistido, ainda posso morrer por causa da dengue. Então é sempre uma ameaça. O Zika, ele é uma ameaça também, de qualquer forma, porque para as mulheres
em idade fértil, é uma ameaça permanente. Porque houve assim uma situação que muitas mulheres não engravidavam, deixaram de engravidar com medo da Isso. microcefalia, né, provocada pela zika. Exato, e com razão, porque de fato a frequência de transmissão é muito alta e o número de casos, que ainda é um pedaço em relação ao todo, o número de casos de crianças nascidas com doença grave, tipo microcefalia, foi realmente muito alto. Então, isso não é nada desprezível, é uma situação que agora nós não temos tanto a transmissão nesse momento, mas nós temos o que ficou do Zika, né? Quer dizer, toda essa geração comprometida, tudo que vai ter que ter um acompanhamento de saúde pública, né? Que vai ter que ser intenso, é multidisciplinar, envolve muita coisa. E como você disse, não dá para descansar. Não dá. Porque se a gente descansa, vem Não, com agora tudo nós já novamente, temos o né? chikungunya que entrou. Chikungunya. Que já entrou. vem com essa outra, nesse outro desafio. Que é um outro desafio. Então, ele já é uma doença que tem um desafio da cronicidade dos sintomas. Então, uma doença que vem, primeiro que se... Também mosquito, mesmo mosquito. Mesma coisa. Então, se ele vem, aí ele pode... a princípio se pensou até que não haveria casos fatais com chikungunya, parece que não é bem assim, já tem casos assim, de descrição de doença grave, mas principalmente esse potencial que ele tem de deixar sequela por muito tempo. Aquelas dores, né, as juntas, dores, com muita dificuldade, as pessoas muito relatam depois de muito incapacitante. incapacitante. Sim. Então, é um outro padrão de doença. Então, a gente tem sempre muitos desafios e a gente, assim, se a gente ficar sempre só apagando incêndio, a gente não avança em saúde. Em saúde é assim. Então, você tem que... eu tô indo em direção à doença que apareceu, que é o desafio do momento, mas eu não posso estar pensando só aquilo que está circulando porque está na mídia. Não, quem trabalha com saúde pública, quem trabalha com programas, ele tem que estar interessado também em manter esse controle. Quer dizer, não é só aquele momento. Essa outra doença não está se falando tanto, mas como é que está a vigilância disso, entendeu? Vigilância contínua em todas as doenças. É. E agora daqui a pouco vem o período de chuva, que é um período preocupante em relação a essas doenças. Zika, chikungunya, dengue. Tudo de novo. Doutora, esse seu trabalho, você consegue perceber que a população tem ajudado? Porque depende muito da gente também, de cada um de nós. Esse trabalho não é só da saúde pública, dos poderes, né, da Universidade Federal de Mato Grosso, mas também de cada um. Lá, o que você sente? Que realmente as pessoas estão mais conscientes? Eu acho que estão mais conscientes, mas ainda as mortes não... da mídia dão susto e por isso elas começam a reagir? Eu acho assim, estão mais conscientes, mas talvez ainda menos do que deveriam estar. Mas porque eu acho que é um todo. Você atende muito a um chamado quando você se sente atendido de outra forma. Então, eu acho que, como a gente tem muitos problemas na atenção em saúde, eu acho que também falta um pouco de confiança da população em atender aquilo que de repente é colocado para ela. Então é como assim, poxa, mas eu vou lá, não consigo ser atendido nisso. Marco o exame, tento o exame, dali um ano que eu vou conseguir. Exatamente. Então é um todo. Na verdade, uma coisa, não é que não teria a ver com a outra, mas assim, seria importante que a sociedade fosse orientada e sempre participasse fazendo a sua parte, independente do que o outro está fazendo. Mas eu acho que tem um pouco a ver, uma coisa tem a ver com a outra, sim. Então, à medida que você tem grandes ações, uma grande mobilização, todo mundo vai se mexendo junto, então a pessoa se sente valorizada no seu problema, atendida, eu acho que também atende. Então, eu acho que nós estamos aquém ainda. Nós não conseguimos atingir como deveríamos a população. Quem trabalha com educação em saúde deveria, eu acho que ainda tem muita coisa a enfrentar. E não é só aqui, né? A gente vê que o Rio de Janeiro sempre, as doenças são as mesmas, vive com problemas, volta o verão, tudo volta, parece que está na estaca zero. São Paulo tem muitos problemas também, mesmo os estados que a gente chama de mais desenvolvidos, né? Doutora, um dos destaques assim, da discussão foi a questão das doenças negligenciadas, né? A questão dos movimentos migratórios. Como que Mato Grosso está inserido nessa discussão?
Então, a doença negligenciada, primeiro para a gente situar, é um conceito que a própria Organização Mundial de Saúde trabalha com o conceito da doença negligenciada. Então, ela seleciona algumas doenças que são consideradas negligenciadas. Por que isso é importante? Porque são doenças que não recebem, não têm o mesmo incentivo para pesquisa e desenvolvimento. Então, ao menos no setor privado ou no setor aquele que envolve as grandes indústrias, a indústria farmacêutica, a multinacional, que é aquele que vai normalmente produzir, sintetizar um produto novo para uso, para algumas doenças esse interesse não é tão grande. Então, tem que existir um outro tipo de interesse que aponta, fala, olha, essa doença é negligenciada. A gente tem que criar plataformas de pesquisa que sejam para ela independente do interesse econômico que ela gere. Então, mais ou menos isso. Então, O que é uma doença negligenciada? Então, um exemplo assim, de doença. Então, por exemplo, a leishmaniose que eu falei é uma exemplo. Doença negligenciada. É uma dessas doenças. Então, isso quer dizer que, assim, existem como que incentivos que vêm desde da Organização Mundial de Saúde com o seu, digamos, braço de pesquisa, assim como outras iniciativas que são normalmente internacionais, que estavam presentes, como, por exemplo, a DNDi, que trabalha com plataformas para acesso a medicamentos e para desenvolvimento de medicamentos para tratar doenças negligenciadas. Então, vou dar um exemplo. Hepatite C, uma doença muito importante que tem hoje tratamento. O governo brasileiro assumiu que vai comprar o tratamento e vai tratar. Ok, o melhor dos tratamentos. Isso não é uma realidade para todas as partes do mundo. Não é uma realidade para toda a América Latina. Então, eles trabalham para que haja acesso ao medicamento. Leishmaniose, por exemplo, eu tenho trabalhos de pesquisa que a gente trabalha em cooperação para desenvolvimento de medicamentos mesmo que tratassem melhor ou de uma forma mais talvez melhor para o paciente mesmo, né? Então a gente trabalha com essas propostas, isso é um exemplo. Eles têm também plataforma com Zika. Então eles e outros trabalham para encontrar soluções, digamos assim, para essas doenças que são menos importantes para os laboratórios farmacêuticos. Vantajosas, né? Rendendo lucros para a indústria. Isso, ou seja, mais um compromisso mesmo de saúde pública, de todo esse conceito do que financeiro. Exatamente isso, exatamente isso. Isso é uma doença negligenciada. Aí nós tivemos um fórum que trouxe pacientes de movimentos sociais, são movimentos sociais de pacientes com doenças negligenciadas. Então tinha representação da hanseníase, doença de Chagas, tinha de leishmaniose. Então são movimentos que a gente traz numa forma de trazer para a discussão do que é prioridade em pesquisa, aquele que sente a doença também estar nesse foco de dizer o que é necessário, não só o pesquisador dizer, eu entendo que no momento a prioridade é essa, tá, ok, mas vamos trazer aquele que sente a voz, doença, né? a voz, a voz, vamos dar voz, exatamente. E porque, doutora, além da questão de ser, né, doença negligenciada, sob o aspecto de indústrias, esse olhar, né, de saúde pública, tem toda a questão que os movimentos sociais já vêm ali carregando essa sensação de exclusão mesmo. Isso. Então já se sentem excluídos do processo. Isso. E a mídia ela pode ajudar também, auxiliar nessa compreensão do todo de doenças tropicais? Então é interessante porque apesar de ser um congresso, né, de medicina tropical, mas ele não foi um congresso exclusivamente médico, né? A gente tem que tentar trabalhar com outras abordagens e aqui a gente inovou em algumas coisas. Então, por exemplo, a gente teve uma mesa de uma tarde toda de comunicação social em que havia presença de comunicadores, né, além daqueles que seriam médicos ou pesquisadores das doenças tropicais, em que a discussão era focada nessas histórias do cotidiano que se perdem. Então, que é o que acontece. Então, o que é hoje importante, amanhã, do ponto de vista da mídia, ele pode não ser mais, porque não está chamando tanta atenção. Então, no momento que a gente está falando sobre Zika, ou acontece o chikungunya, aí acontece uma morte, né, da dengue, aí todo o olhar volta-se para esse caso. E depois ela perde o espaço e a doença continua assim até uma outra tragédia. Exatamente. Seria assim, essa postura de cuidado contínuo. Quando estava
as crianças estavam nascendo com microcefalia, a atenção é toda voltada. Aí passa um momento, não está mais acontecendo essa transmissão, digamos, ou no menor número. Mas aquelas crianças que sofreram as sequelas, elas continuam existindo, elas estão lá. E aí o que acontece com elas? De repente isso não é mais notícia. Isso deixa como se não existisse mais, mas existe, está lá. Então é a mesma coisa, a Zika é importante como se dengue deixou de ser, não deixou de ser. Continua sendo importante. Continua sendo importante. Então, isso vários exemplos, né? A própria hanseníase. Quando sai uma notícia, Mato Grosso é o primeiro em número de casos. Ok, mas saiu uma vez, ele continua o ano todo sendo o primeiro em número de casos, ou o segundo, não importa. Importa que continua sempre um número muito expressivo. E se a gente só falar num determinado momento, é como se o problema tivesse sido parcialmente resolvido, e não foi, né? Então, isso é uma discussão que eu acho que merece, que é o dar voz, né? A quem precisa ter voz, porque até eu falei disso na nossa abertura, de que a gente avançou em algumas coisas, porque a gente tentou dar voz a esses doentes que antes tinham muitas doenças, mas a presença deles era só com as suas doenças e não com sua voz. Uhum. E a gente precisa que eles tenham voz, porque eles também nos fazem lembrar o tempo todo o quanto que é necessário investir e continuar, né? Na luta mesmo, né? Que é diária. O que todos nós devemos fazer para contribuir nessa luta, nesse caminho aí sobre as doenças tropicais, essas doenças que a gente tem em Mato Grosso? Então, eu penso assim, que tem vários aspectos, né? Eu acho que o pesquisador continuar preocupado em trabalhar nessas áreas de maior necessidade, ter um interesse, né? O médico que presta assistência, eu acho que num país como o nosso, a gente tem que, os médicos que têm uma boa formação em saúde pública, em saúde voltada para as doenças mais prevalentes, ele tem que estar sendo formado, ele tem que ter essa sensibilidade, perceber a importância da sua presença em diferentes locais, a mídia como um todo, perceber que existem situações que podem ser bem trabalhadas e assim, de uma forma palatável para a sociedade e que isso aumente a compreensão, contribuir, eu acho que até com o conhecimento mesmo da sociedade sobre questões que são tão, às vezes, dramáticas mesmo e que a gente deveria estar não só falando, agindo, né, para melhorar. Então, eu acho que tem as várias faces, né, que cercam, né, essas doenças, essa medicina, digamos, né?